Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos e esse é o canal Novo Mundo. Nós vamos encerrar agora o capítulo 22 do livro de Apocalipse. Eu estou lendo os três últimos livros, os três últimos capítulos desse livro, capítulo 20, 21 e 22. Por quê? Eu digo que o capítulo 20, 21 e 22 já dá início a um novo mundo. É montada toda a estrutura do novo mundo, em que as pessoas já saem da grande tribulação, em que as pessoas, os escolhidos são transferidos para o reino celestial e é dada a eles autoridade. Fala-se sobre a prisão de Satanás e dos demônios. Fala-se sobre a ressurreição. Quando vai haver a ressurreição no último dia? João diz que toda essa inspiração, todo esse livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele está em espírito. Em espírito ele está vendo tudo. Do capítulo 1 ao 19, ele vê várias coisas fantásticas, não é isso? Mas do 20 ao 22, ele já vem esclarecendo muita coisa. Inclusive, ele diz que quando ele está em espírito e vê a organização celestial de Deus, ele não vê santuário, ele não vê tabernáculo, ele diz que Deus é tudo. Deus é tudo. E Jesus Cristo a sua lâmpada. Você quer ver uma coisa? Quando a gente lê no livro do Apocalipse sobre as quatro criaturas, né, que gritam Santo, Santo, Santo é Deus, nosso Senhor, nisso, as quatro criaturas, e elas têm várias faces, nisso, é isso que a gente lê do capítulo 20 para trás. Você sabe quem é aquelas quatro criaturas que proclamam a glória de Deus? Não é, gente, pelo amor de Deus. Você vai imaginar que tem uma criatura, um anjo poderoso no céu que tem quatro faces de animais? E três faces de animais e uma de ser humano. Isso é simbólico. Então, o que representa aquelas quatro criaturas? É toda a organização, todos os anjos. Serafins, querubins, anjos, arcanjos, todos gritando em um único som: Santo, 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 Santo. Entende? O João ele classifica daquele jeito? Para mostrar o poder que é. O poder que é. As quatro criaturas, umas quatro criaturas ali, próximo ao trono de Deus, Deus como se fossem segurança. Não, é todos os anjos, todos juntos ali, todo mundo junto. Pois é, tudo, do 19 para lá, tudo, muita coisa simbólica. Por exemplo, fala sobre os anciãos no céu. Como assim anciãos no céu? Quem são os anciãos do céu, gente? São as pessoas que são os escolhidos, são os selados que são transferidos via arrebatamento para o reino celestial. E no capítulo 21, João já destrincha, diz que o reino de Deus, a organização celestial de Deus vai estar conosco na terra. Não nós com eles no céu. Diz que ele vai estar conosco. Por quê? Porque tem que transformar toda a terra num mundo perfeito. Era o que ele queria desde o princípio. Olha a vastidão do universo aí, para toda a criação. E no capítulo 22, ele vem encerrando. Ele vem encerrando. Nós vamos ler agora do 11 ao 21. Do 11 ao 21. E vamos ver como é que este livro da Bíblia termina. Lemos, agradecemos a Deus pela leitura da sua santa palavra. Do versículo 11 ao 21. Continue injusto a fazer injustiça, e continue imundo a ser imundo. Continue injusto a fazer injustiça, e continue imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue se santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro
E o último, o princípio e o fim. Eu quero deixar bem claro aqui que vocês, no começo do livro do Apocalipse, diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu e que entregou a um anjo para que o anjo levasse essa revelação para João. Então, o anjo está passando para João a revelação de quem? Que Deus deu a Jesus Cristo. Então, quando fala que eu sou o alfa e o ômega, quem está falando são palavras do Pai. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. E ele pegou um anjo, e esse anjo poderoso foi transmitir essa revelação que o Pai deu a Jesus Cristo para João. Você entendeu? Então, nessa revelação, o Pai diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática a mentira. Gente, olha só. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Mas Deus diz que esses vão ficar de fora, mas Ele é perdoador. Se a pessoa pratica esse tipo de coisa e se arrepende, Ele perdoa e entra pelos portões. Ou seja, tem a graça, é aceitável a Ele. Eu, Jesus, agora, veja bem, é o anjo que está passando, e essa passagem agora, Jesus. Eu, Jesus, enviei meu anjo. Entendeu? Para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Quem deu essas coisas para Jesus enviar o anjo? Lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse diz: revelação de Deus que foi entregue a quem? A Jesus Cristo. Eu sou a raiz, a geração de Davi. Ele aqui se identifica. A brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ou seja, Jesus Cristo aqui está prometendo a todos aqueles que creem e têm fé nele, acreditam nele, todo aquele que declarar que tem fé, acredita em Jesus Cristo, que Deus, o Pai Celestial, o enviou, vai ter de graça a água da vida. Gente, olha só, nunca foi tão fácil você preservar a sua vida como a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus Cristo veio e morreu por todos nós. Ou seja, a morte passou a ser algo que passa a ser inexistente para a gente desde que você acredite nele. Ah, mas as pessoas estão morrendo. Desde o primeiro século as pessoas estão morrendo. Estão morrendo. Mas ele promete que todas as pessoas que acreditam nele, mesmo que morram, não ficarão mortas eternamente. Você ficará em estado de inconsciência. Morto, acabou. Inconsciência. Mas Deus sabe quem é você. Por nome, por tudo. Deus sabe quem é você. Então, para Ele trazer você de volta, ó, nem. A gente. Que fica difícil para um ser humano entender o poder que é. Quer ver? Vou dar um exemplo a vocês. Os discípulos de Jesus Cristo, aqueles 11 que ficaram ali com ele, na Páscoa ali. Judas saiu, os 11 ficaram ali. Eles estavam diante de Deus. Isaías diz que a pessoa que viria à terra é Deus poderoso. O pai dele é representado por ele. É Deus que está ali. Você entende isso? Então essa pessoa que está dizendo aqui, beba de graça. Eu, a todo aquele que me ouve,
a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro que João está escrevendo, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, ou seja, se aumentar alguma coisa aqui, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, ou seja, você perdeu da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Isso aqui é Jesus Cristo falando. Venho sem demora. Aí você fala assim, moço, mas você já tem 2000 anos. Esse livro foi escrito no ano 96. Já tem 2000 anos. Muito tempo para nós, né? Para nós, 2000 anos é tempo pra caramba. É tempo pra caramba. Mas para uma pessoa em que o tempo é relativo, que é Jesus Cristo e o Pai dele, é 2 dias. E em um dia, para ele, que são 1000 anos para nós, ele vai transformar toda a humanidade pecadora em seres humanos perfeitos e toda a terra transformada. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Essa mensagem, a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Futuro, séculos e séculos no futuro. Séculos e séculos no futuro. O livro do Apocalipse, capítulo 20, 21 e 22, é uma mensagem direta para nós. Direta para nós. Nós temos que entender isso. Os 3 últimos capítulos desse livro é uma mensagem direta para nós. E ele dá um vislumbre de que ele não termina. Ele não termina. Porque você veja, se nós vamos se a grande multidão vai sair da grande tribulação, os escritos terminam aqui, pode haver outros escritos, outras normas de conduta no novo mundo, que homens sábios irão escrever. Eu, por exemplo, se eu fosse dar início depois desse livro, eu colocaria o próximo como regeneração. Regeneração, salvação. O próximo livro, depois das Escrituras Sagradas, no Novo Mundo. Acredite. Acredite. No capítulo 21, versículos de 1 a 4, diz: E vi novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. A multidão, a humanidade que você vê hoje já não existirá mais. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, a organização celestial de Deus, que descia do céu. Aqui não tem simbolismo não, gente. Descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo, ou seja, uma coisa esplendorosa, toda a organização de Deus. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus, com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá a morte. E já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essas palavras são para quem acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, tem fé nele e no seu Santo Pai. Essas palavras só têm valor
para as pessoas que acreditam em Jesus Cristo e no seu Santo Pai. A pessoa que não acredita, que não tem fé em Jesus Cristo, que não acredita que vai vir um novo mundo, essas palavras não têm valor. E tem uma coisa interessante que eu quero passar para você. Na época de Noé, só 8 pessoas se salvaram e a terra foi destruída por uma inundação. Agora não. Agora não. Uma multidão de pessoas se salvará. E tudo que você está vendo aí será transformado para melhor. Fiquem com Deus. Deus abençoe.